Olá a todos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É um prazer estar novamente na sua companhia e eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, no versículo 19, para darmos continuidade ao assunto que estamos tratando essa semana, que é da lei para a graça. Um assunto muito importante para que todos os nossos telespectadores, os nossos internautas, possam ter uma clareza sobre esse assunto tão controverso, não é? Um assunto que divide muitas opiniões. Mas eu gostaria de convidá-lo, então, para ler comigo essa passagem. Romanos 3, 19, que diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Olha, isso é muito importante. A lei, o que a lei diz, diz para os que estão debaixo da lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Eu gostaria que você meditasse naquilo que eu vou lhe falar. A lei, quando ela foi instituída, a lei de Moisés, o objetivo da lei nunca foi consertar o homem. O objetivo da lei nunca foi esse. O objetivo da lei foi revelar ao homem, ao próprio homem, a sua incapacidade de ser santo e justo. Para você poder entender melhor, imagine a lei como um espelho. O espelho, ele revela para a pessoa a sua real situação. Não é? Quando você olha para o espelho, o que você vê é a si próprio. E eu pergunto, o fato do espelho estar revelando a sua real aparência, ele pode consertar você? Ele tem poder de te consertar? Ele tem poder para tirar aquela ruga? Ele tem poder para tirar aquela espinha? Ele não tem poder para fazer isso. Ele apenas mostra quem você é. A lei é exatamente assim. A lei, ela mostra para o homem quem realmente ele é. E quanto mais você é confrontado com a lei, mais você percebe quanto incapaz você é. Por isso, entenda uma coisa. A lei, ela não melhora o homem. Não. A lei, na verdade, ela torna o homem realista de si próprio, consciente de si próprio. Para quê? Essa é a grande pergunta, né? Bom, então para que Deus desceria no Monte Sinai? Escreveria os 10 mandamentos, depois vieram mais 603, totalizando 613. Mas naquela ocasião, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Sabendo que quanto mais o homem tivesse conhecimento daquela lei, pior ele ficaria, porque ele veria o quanto ele é pecador. Mas é isso que Deus queria. Deus queria que o homem chegasse a um determinado ponto que ele dissesse assim: meu Deus, com todas essas leis eu vejo como eu sou ruim. Porque se a lei fala para não adulterar, eu descubro que eu sou adúltero. Se a lei fala para não matar, eu vejo quanto assassinato. Se a lei fala para não mentir, eu descubro quanto eu sou mentiroso. E eu tento lutar contra isso e não consigo.
Então a lei revela a sua realidade, a sua natureza. Mas em um dado momento, o homem diz assim: eu por mim, pelas minhas próprias forças, pela minha própria capacidade, eu não tenho como me salvar. Porque eu não consigo ser dessa forma. E então Deus, na sua infinita graça, apresenta a solução. Ele envia o próprio Filho para cumprir toda a lei. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei. E ele morre em nosso lugar. Ele é punido com os nossos pecados. Por isso ele é o nosso Salvador. Porque ele nos salvou. Ele nos resgatou. Ele nos comprou. Você percebe, amigo e amiga? Como eu era incapaz de ser salvo, eu precisei de um Salvador. Mas os meus pecados tinham que ser punidos para que eu fosse salvo. Só que não foram punidos no meu corpo. Foram punidos no corpo do Senhor Jesus. Então, ele me substituiu na morte, na punição, na cruz, na dor, no inferno. Não é justo, na verdade? Não é justo que o Senhor Jesus tenha passado por tudo aquilo por mim. Como também não é justo eu ser beneficiado por aquilo que ele passou. Não é justo. Mas Deus quis assim. Deus quis que fosse dessa forma. Que o Senhor Jesus, sendo justo, sofresse como um pecador. E eu, sendo pecador, desfrutasse a vida como se eu fosse justo. É assim que funciona. Essa foi a vontade de Deus. Deus quis dessa forma. Por isso que a palavra graça significa favor não merecido. É um presente que Deus deu a mim e Deus oferece para você também. Quando você aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhe dá esse presente. É pegar ou largar. Mas Deus está dando esse presente. Agora, claro que do modo geral as pessoas não aceitam isso. Os legalistas, os religiosos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não estudam a Bíblia, eles acham que para você ir para o céu você tem que merecer. Para você ir para o céu, você tem que orar muito, jejuar muito, tem que lutar muito contra o pecado, você tem que ser santo, você tem que participar muito na igreja, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. E quanto mais eles dizem, você tem que ser isso, pior você vai descobrindo que você é. Então, amiga e amiga, a solução não está na lei. A solução está na graça. Se eu falar para você assim, olha, não pense numa torta de morango. Não pense numa torta de morango. Eu falei para você não pensar, você pensou. Não é verdade? Essa é a força da lei. A força da lei é justamente levar você a pecar. Aquilo que a lei diz, não faça, é o que você é motivado a fazer. Então, a santidade, o caminho da santidade não é a lei. Sabe qual é o caminho da santidade? É você descobrir o quanto Deus te ama. Quanto mais você for envolvido pelo amor de Deus, quanto mais você entender o que Jesus fez por você, o amor vai ser tão grande que o amor cumpre toda a lei. Você amando a Deus, você irá amar o seu próximo. E amando a Deus e o próximo, você não vai praticar idolatria, nem a feitiçaria. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai prostituir, você não vai ter ódio, você não vai ter mágoa. Porque o amor cumpre a lei. Então, a santidade está no amor a Deus e no amor de Deus em mim, e não na prática da lei. A lei é como espelho, revela o pior do homem. Então, amiga e amiga, da lei para a graça. A graça é um presente que Deus está nos dando. Amanhã eu vou continuar falando sobre esse assunto. Porém, eu só queria lembrá-los que neste domingo nós estaremos no segundo domingo da saúde física e espiritual. Estaremos participando da Ceia da Saúde, às 9 da manhã, na nossa igreja Graça e Verdade, a Igreja da Restauração,
na rua Pedro Gonçalves, 1041. Rua Pedro Gonçalves, 1041, no centro da cidade de Indaiatuba. Eu convido todos vocês a participarem, porque nós vamos experimentar desse grande amor de Deus e de todas as bênçãos que Deus tem reservada para os seus filhos, tá bom? Convido você a participar. Forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até lá!